Vamos lá, começando mais um Correspondente Médico, sempre com a sua participação, você sabe, né? Caso queiras participar, vai lá no Twitter, deixa sua pergunta, sua questão e marca a gente, #Correspondente Médico, para Dr. Fernando Gomes responder. Doutor, bom dia, vamos lá, mais uma semana. Bom dia, Elisa, mais uma semana, vamos trabalhar? Vamos trabalhar, prometemos sempre um ótimo clima aqui para o nosso quadro, mesmo diante dessas notícias tão delicadas, não é mesmo? A gente começa falando sobre a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, aos 41 anos, vítima de câncer. A doença no agora ex-prefeito foi diagnosticada em outubro de 2019 e surgiu no sistema digestivo. O político passou por quimioterapia e os tumores chegaram a desaparecer. Só que a doença voltou a se manifestar e aí atingiu os ossos. Nas últimas semanas, o estado de saúde de Bruno Covas se agravou. Inclusive, ele publicava isso frequentemente nas redes sociais, compartilhando com as pessoas o estado de saúde e até informando que se manteria no trabalho, não deixaria de trabalhar. Só que, depois de ter o agravamento da doença, e aí sim sair, né, desse ambiente de trabalho, ficou 30 dias licenciado, acabou se agravando o quadro de Covas e na manhã do domingo, 16 de maio, ele faleceu. Doutor Fernando Gomes, respirando fundo aqui com o nosso assunto de hoje, hein? Vamos começar então para a gente poder compreender o que é exatamente esse câncer acometido então no ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Bom, o câncer consiste, Elisa, numa multiplicação inadequada de células que deveriam simplesmente serem renovadas e não se multiplicarem de uma forma desordenada. No caso do prefeito, o que ocorreu foi que essa multiplicação inadequada aconteceu no esôfago, na transição do esôfago para o estômago. E a partir daí, a despeito do tratamento, houve acometimento de outros órgãos, de espalhamento mesmo, metástases, para regiões como, por exemplo, fígado, pulmão e ossos, o que pode realmente acontecer e, com isso, evoluir para uma situação bastante grave, muitas vezes difícil de ser reversível. E, doutor, a pessoa que é acometida por um câncer, ela acaba ficando naturalmente muito debilitada, né? Até porque tem de passar por um tratamento que é bastante invasivo. E a gente viu que, mesmo assim, o ex-prefeito da cidade sempre procurou se manter forte, muito combativo, né, no tratamento de uma doença e, ao mesmo tempo, trabalhando. É difícil essa condição, né, de estar nessa situação tão sensível e mesmo assim manter-se firme no trabalho. Sim, é difícil, mas eu acho que ele tomou a melhor conduta possível para um homem jovem com um cargo tão importante como esse. São Paulo é do tamanho de muitos países do mundo aí afora. A gente sabe a importância dessa cidade. Então, frente a toda a gravidade do caso dele e também da missão que ele acabou assumindo, né? A gente entende que, em termos de motivação e até mesmo para facilitar o próprio tratamento, a conduta de seguir em frente foi mais adequada. É lógico, né? No limite do possível, do ponto de vista físico. Daquilo que o corpo permite, não é, doutor? E Bruno Covas sempre compartilhava com os seus seguidores e por meio de comunicados oficiais também cada etapa do tratamento. Então, quero aproveitar para lhe perguntar, doutor, como exatamente é esse tratamento e como, de fato, a quimioterapia age no corpo desse paciente? Bom, a quimioterapia consiste em medicamentos que são substâncias químicas que atuam na célula que está em multiplicação, atuando justamente naquele momento em que ela vem a se dividir de uma forma desordenada, bloqueando esse processo. O problema, Elisa, é que no próprio corpo físico da gente, muitas células naturalmente se dividem e isso faz com que o nosso corpo funcione de uma forma adequada. Então, as células da própria mucosa, as células, por exemplo, da pele, do cabelo e de outras regiões estão num processo contínuo não doentio, não patológico e acabam sofrendo também. Então, efeitos colaterais acabam acometendo o corpo como um todo, inclusive a questão da própria imunidade. Então, a pessoa de fato fica debilitada porque o tiro para conseguir combater essa doença realmente muitas vezes é muito forte. Doutor, e qual a diferença entre quimioterapia e radioterapia? Porque quem não vive esse universo do tratamento do câncer muitas vezes não consegue fazer a diferença entre esses tratamentos. Então, a quimioterapia é um fármaco, né? Um remédio que é introduzido ou via oral ou através de uma forma endovenosa, né? Na própria veia. A radioterapia usa outro princípio físico, que é a radiação. Existem diversas formas de radioterapia, mas basicamente consiste no conceito de você também atuar nas células que estão dividindo de uma forma desorganizada. Então, você oferece sessões em que o indivíduo é exposto de uma forma organizada à radioterapia e essas células tumorais acabam sendo acometidas, o que acaba acarretando morte celular. E com isso, você tem então a necrose e destruição do tumor. Esse é o racional teórico.
mas como a gente aqui já falou, né, diversas células do corpo podem ser acometidas também pelo próprio tratamento como efeito colateral. Nossos sentimentos, então, evidentemente, à família de Bruno Covas e à família de todo brasileiro que passa por esse processo que é tão delicado, né? Desde o diagnóstico de um câncer até o enfrentamento da doença, que, lógico, mobiliza não apenas o paciente, mas também toda a família que está em volta. E cabe lembrar, Nelise, ele tinha um estilo de vida saudável. Eu mesmo já tive a oportunidade de treinar junto com ele em academia aqui em São Paulo. Ele tinha uma alimentação saudável, ele não tinha o hábito do tabagismo. Então, a gente percebe que, muitas vezes, a questão genética, imunogenética relacionada ao câncer, ela acaba sendo até mais forte do que o próprio estilo de vida. É lógico que isso acabou amortecendo e favorecendo que ele pudesse ter essa evolução. Doutor, aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto, eu quero reforçar para você que nos assiste que tem uma reportagem no site da CNN, aliás, várias reportagens tratando do assunto Bruno Covas, mas que fala o seguinte aqui, eu vou destacar caso você queira ler. Câncer de Covas tem 5% de taxa de sobrevida e mata mais homens que mulheres. É a reportagem que está em nosso site, caso você tenha curiosidade e queira ler a respeito, então, do caso do agora ex-prefeito da cidade de São Paulo. Próximo assunto que eu trago aqui, doutor Fernando Gomes, que fim de semana, hein? Minha nossa. Eva Vilma. O câncer também foi responsável pela morte da atriz Eva Vilma. Aos 87 anos, ela ficou um mês internada em São Paulo para tratar inicialmente de problemas no coração e nos rins. Durante a internação, foi anunciada a descoberta do câncer no ovário. O quadro de Eva Vilma piorou, ela teve uma insuficiência respiratória e não resistiu a uma doença que atinge cerca de 6 mil mulheres por ano. Doutor Fernando Gomes, mais um caso de câncer, diferente, evidentemente, do ex-prefeito de São Paulo, mas mais uma história que acabou de uma maneira que a gente não gostaria de noticiar, né, doutor? Sim, a gente aqui percebe que, assim, a gente está falando de um câncer ginecológico, né, que acaba aparecendo no aparelho reprodutivo feminino e que muitas vezes ele tem uma característica, Elisa, de dar poucos sintomas na fase inicial. Diferente de outros tipos de câncer que você consegue rastrear, como, por exemplo, o câncer de mama, o câncer de próstata nos homens, o câncer coloretal, o câncer de ovário, ele tende a ter uma evolução silenciosa, até que sintomas bastante inespecíficos comecem a figurar, como, por exemplo, dor de barriga, alteração do peso, alteração do apetite, sangramento inadequado, e então o diagnóstico é feito através de exames de imagem, biópsia e assim sucessivamente. Doutor, então por isso que nesse caso é importante o acompanhamento sempre, ir frequentemente a um ginecologista, por exemplo, a mulher está sempre atenta a esses detalhes, já que o senhor explicou aqui que ele é silencioso, então é mais difícil de conseguir fazer o diagnóstico? É mais difícil de fazer o diagnóstico precoce, porque quando os outros órgãos próximos dessa região, então eu estou falando da cavidade pélvica e abdominal, são acometidos, os sintomas aparecem. Então, até lá, na verdade, você acaba ficando vendido. É lógico que um relacionamento de um médico a longo prazo, que conhece o paciente, que segue de perto, consegue perceber através da anamnese, através da conversa, às vezes alguns detalhes que podem dar indícios de que se necessita fazer uma investigação mais profunda para se afastar um problema como, por exemplo, esse. Lembrando, Elisa, que assim, qualquer tipo de câncer, sempre que o diagnóstico é precoce, as chances de tratamento e reversão são muito maiores. E o fato de Eva Vilma ter 87 anos, por exemplo, isso acaba potencializando o câncer, doutor? Ele fica mais agressivo quando dentro de um corpo experiente, assim, digamos? O que acaba acontecendo é que para você combater o câncer naturalmente, você precisa do sistema imunológico. Aqui eu não estou falando de quimio, radioterapia ou cirurgia ou imunoterapia ou qualquer outro tipo de recurso que a medicina tem a oferecer. Então, o próprio fator de idade faz com que exista uma predisposição que a evolução seja pior. É lógico que você tem câncer do tipo mais agressivo, que acomete jovens, inclusive crianças. Existem crianças que, até mesmo dentro do útero, têm o desenvolvimento do câncer, o que acaba sendo bastante preocupante. Mas o fator idade, no caso, acaba sendo, sim, um fator negativo que protege menos para a sua evolução. Doutor, a gente falou há pouco, o senhor explicou a diferença entre radioterapia e quimioterapia. De quem é a decisão por diferentes tipos de tratamento? É do médico ou, na verdade, é de acordo com o avanço da doença e o médico faz a identificação de, opa, precisamos entrar com tal tratamento? Elisa, o câncer é uma das doenças mais estudadas ao redor do mundo. Então, sempre que se discute um caso de câncer, uma equipe multidisciplinar é formada. Então, você tem oncologista, você tem cirurgião, você tem radioterapeuta, você tem o pessoal que estuda imagem, método diagnóstico, para que você possa, então, encaixar esse paciente dentro de uma classificação específica e, a partir de então, existem protocolos de estudo, de pesquisa e de aplicação de tratamentos que são adotados.
De modo que muitas vezes alguns pacientes, quando têm um determinado tipo de câncer, vão simplesmente para a cirurgia, outros a cirurgia para remoção completa não é possível e fazem então o tratamento adjuvante com quimioterapia, que como eu falei, são fármacos que têm essa atuação nas células indefesas, ou então com a própria radioterapia, que é um método físico que utiliza a radiação como forma de bloquear a proliferação inadequada e exagerada das células tumorais. O senhor comentou aqui que o diagnóstico desse tipo de câncer que a gente está falando da Eva Vilma, que ele é bastante delicado, ele tem detalhes que tornam um pouco mais difícil esse diagnóstico. E no nosso site você vê uma matéria que mostra que 8 em cada 10 casos de câncer no ovário são diagnosticados já no estágio avançado. Vejam aí a matéria. E esse é o tipo de reportagem, é o tipo de informação interessante para a gente poder ler, para a gente se prevenir, incluindo pegar essa matéria, compartilhar com as outras pessoas, porque a gente fala de prevenção, né, doutor? Ninguém quer passar por esse tipo de dor. Nem a própria pessoa, nem a pessoa que a gente ama, né? Ver alguém tratando câncer. Por isso que ter um estilo de vida saudável, evitar o tabagismo, evitar o etilismo, são fatores extremamente importantes para você se proteger e seguir de perto com um profissional que você conheça, um médico de sua confiança, para que, caso você tenha um problema como esse, você possa ter uma chance maior de ser diagnosticado precocemente, Elisa. Muita força, viu? Muita força para você que enfrenta esse danado do câncer em sua família. Próximo assunto que eu trago por aqui, hipertensão. Você é hipertenso? Alguém na sua família sofre com hipertensão? É bem comum a gente conhecer alguém, não é mesmo, doutor? E segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, esse mal atinge cerca de 30% da população adulta em todo o mundo, ou cerca de 1 bilhão de pessoas. É muita gente, né? Aqui no Brasil, observando o nosso país, segundo o IBGE, mais de 38 milhões de pessoas com mais de 18 anos têm hipertensão. E você sabe como ficar atento nos seus níveis de pressão arterial? Doutor Fernando Gomes, nossa, já temos muitas informações. A aulinha do doutor Fernando Gomes agora aqui para vocês, hein? Para a gente poder ficar atento a isso, principalmente de uma doença que muita gente que tem hipertensão fala é silenciosa e os sintomas confundem um pouco a gente. Então, por favor, nos explique, doutor. Exato, a hipertensão arterial é extremamente prevalente, então tem cerca de 30% da população tem. É muita gente. É muita gente. Existe uma grande correlação. Primeira coisa, muitas vezes não tem sintoma. E existe uma grande correlação entre infarto agudo do miocárdio, derrame cerebral e outros problemas de saúde que poderiam ser evitados se você tivesse o diagnóstico de hipertensão e fizesse o tratamento adequado. Então vamos lá, se a pressão está menor ou igual a 12/8, ela significa que está ótima e a orientação é você fazer aí o controle a cada 2 anos. Na verdade, a minha orientação é sempre que você puder e tiver contato com um profissional de saúde, peça para ferir a pressão, porque de repente você pode pegar algum escape e isso significar você, então, ter uma necessidade de investigar de uma forma mais precoce. Quando ela está entre 12/8 e 14/9, existe o risco de se tornar hipertenso. E aí a orientação é você verificar pelo menos uma vez por ano. Quando ela está maior ou igual a 14/9, Elisa, aí sim você tem o diagnóstico de pressão alta. E aí a orientação é, de fato, procurar um médico. É lógico que apenas uma medida de pressão acima do normal não significa que a pessoa seja hipertensa. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Exato, porque, Elisa, no decorrer da nossa vida, eu estou falando aqui do ritmo circadiano, período do sono, período de estar desperto, fazer atividade física, estudar, trabalhar, enfim, a nossa pressão arterial, ela muda. Ela oscila. Ela oscila, e isso é extremamente natural. Então, por exemplo, quando eu vou fazer algum comportamento novo, ter uma atitude nova, como, por exemplo, vou me exercitar, ou então vou trabalhar, é natural que a pressão venha a aumentar. Isso é natural. Faz parte do processo de adaptação para que você tenha a perfusão dos órgãos, inclusive do cérebro, de uma forma normal. Agora, quando ela se mantém alta durante todo o período, aí sim a gente tem o problema que se chama hipertensão arterial sistêmica. Doutor, então uma pessoa que em mais de um momento, se sentindo bem, tranquilo, nada aconteceu na vida, tudo bem que é difícil nada acontecer na vida, né? Porque estar vivo é a gente estar exposto a sentimentos adversos. Mas está tudo ali tranquilamente e ela demonstra uma oscilação nessa pressão. O que ela tem de fazer? Que tipo de médico ela começa a procurar? Ela pode procurar um clínico geral ou um cardiologista para começar então uma investigação. Através da medida seriada de pressão e identificação desses níveis maiores do que o normal, ela vai ser submetida a alguns exames diagnósticos para se descartar problemas secundários e a partir de então começar um tratamento que envolve desde a orientação, como por exemplo praticar atividade física regular, ficar de olho na dieta, cortar o consumo do sal. Olha aqui, ó. Olha lá a listinha, é isso aí, ó. gente. Reduz o consumo de sal. A gente falou isso, né? O ideal seria 5 gramas de sal por dia. Falamos nos últimos dias aqui. E o brasileiro consome 9,3, quase o
dobro do que acaba sendo recomendado pela OMS. Praticar atividade física diariamente, isso ajuda que a pessoa mantenha o peso dentro do normal, e a gente pode pegar até próximas orientações que vêm na sequência, e também faz com que o aparelho cardiovascular seja utilizado, o que faz com que a própria pressão arterial ela sofra então a sua alteração natural. Comer alimento fresco, aqui a gente chama atenção para reduzir taxa de gordura e de sal, que muitas vezes vem em alimentos processados, evitar o tabagismo e seguir a orientação médica. Doutor, pelo que eu estou vendo aqui, se a gente seguir essa listinha, a gente consegue evitar várias outras doenças, né? A gente facilita que, de repente, uma doença não apareça. Mas se eu tenho um pai hipertenso, uma mãe hipertensa, significa que eu serei uma pessoa hipertensa? Existe uma maior predisposição, famílias de hipertensos que têm uma carga genética que isso vem a aparecer. Mas o mundo moderno, Elisa, que oferece para a gente tanta facilidade, como, por exemplo, comidas ultraprocessadas, muitas facilidades que fazem com que a gente não se movimente de uma forma adequada no dia a dia, coloca todo mundo dentro de um fator de risco. Então, isso aqui a gente precisa observar de uma forma muito atenta, porque existe muita doença que poderia ser evitada de surgir, e eu falei aqui de algumas, né, como o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular encefálico, problemas renais, que poderiam ser evitadas se você tiver a sua pressão dentro dos níveis normais. Doutor Fernando, eu vou encerrar, mas antes eu vou citar aqui algumas mensagens que estão chegando. Juliano, pela hashtag correspondente médico, histórico familiar é terrível, tomo remédio de pressão desde os 29 anos. Ele é do Espírito Santo, doutor. A Sandra também disse aqui, ó, que não é mais hipertensa, 22 quilos a menos, exercício físico e alimentação saudável me livraram desse hábito diário do remédio que ela tinha de tomar e venceu a pressão alta. Então temos aqui vários exemplos. Eu vou encerrar com esse para deixar aquela esperança no coração dos hipertensos, doutor, para aquelas pessoas que acabam sofrendo com isso todo dia. Tá ótimo, Elise. São ótimas recomendações de uma doença extremamente importante e fácil de ser tratada e manuseada. Cuidemos da nossa saúde sempre. Doutor Fernando, obrigada por mais um dia, hein? Muita força nesta semana que está começando. Obrigado a você, Elise, e pessoal, até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.